Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast especial para o meu convidado de hoje, que ele tem uma carreira consolidada há mais de 25 anos na área de prevenção de perdas. Esse profissional desenvolveu ampla expertise na gestão estratégica de riscos e controle de processos para minimizar perdas financeiras e operacionais. Sua experiência em grandes redes supermercadistas como Supermercado Cometa, Grupo Center Box e Pão de Açúcar permitiu a implementação de políticas eficazes de segurança patrimonial, auditoria de estoque, combate à fraude e redução de desperdícios. E, logicamente, além disso, possui forte habilidade analítica para interpretar indicadores de desempenho, identificando padrões de perdas e propondo soluções alinhadas às necessidades do mercado e dos seus negócios. E, logicamente, tem uma liderança que se destaca bastante. E isso aqui não sou eu que estou falando só não, tá? Isso aqui foi o ChatGPT que fez um resumo do currículo desse cara que eu estou trazendo aqui, parceiraço, lá do Nordeste, meu amigo Mendes. Seja muito bem-vindo, José Mendes. Bom dia, Balbino. Olá, time do Nordeste, do meu Ceará, de todo o Brasil. Vamos agora, Café com Prevenção. Uma grande alegria, satisfação estarmos aqui, dividir um pouco da nossa história, do que nós passamos nessa trajetória profissional, para que todos que estejam aí entendam que a cada dia a prevenção de perdas está traçando caminhos diferentes e com maiores resultados. Mendes, eu estou feliz de ter você aqui, tá? Eu quero começar aqui para que você faça uma breve história da sua carreira, né? Me fala como você começou na área de prevenção de perdas, de onde veio esse interesse, qual foi o momento que foi picado, né, pelo mosquito lá da prevenção? Balbino, muito interessante essa indagação, porque eu iniciei realmente no que chamamos de segurança. Há 20 e poucos anos, para não entregar a minha idade. Eu trabalhava numa barraca de praia, como segurança patrimonial, fazendo todo aquele trabalho que hoje, infelizmente, ainda existe muito na trajetória de vivência de algumas empresas de prevenção de perdas. Que é aquele cara que tinha que ser o grandão, dá uma gravata e bota para fora, tá perturbando todo o ambiente. Eu conheci uma pessoa que trabalhava no grupo GPA e me convidou para me trabalhar como fiscal de loja. E logo aquilo me fascinou, porque era uma maneira diferente do que eu trabalhava, com outros conceitos e outros resultados. E aí era fiscal de loja realmente de piso de loja, que você não tinha, Balbino, toda essa estrutura que nós temos agora, tecnologia, CFTV, e você tinha que estar ali paisando, com a cestinha na mão, debaixo das gôndolas, olhando se o cara furtou ou não furtou. E aí quando eu entendi que aquele resultado era bom para mim crescer na empresa, era bom para a empresa que tinha o meu resultado, eu me fascinei e me apaixonei, e até hoje eu amo isso que nós chamamos respirar prevenção de perdas. Eu adoro o que eu faço. Para mim, todos os dias eu estou indo para uma festa, porque eu vou para uma alegria. Para trabalhar, muita gente fala, Bobinho, acordar cedo e de novo para o escritório, para a loja, aquilo dá, de certa maneira, para alguns, um desânimo. Eu não. Saio todo dia de manhã para trabalhar com alegria, com a garra, com a potência. Por quê? Porque eu faço o que eu amo e eu acredito naquilo que eu faço. Cara, muito bom, né, escutar isso do nosso colega aqui. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que normalmente a gente sempre tem, claro, né, pessoal, como a prevenção de perdas, ela evoluiu ao longo desses anos, né, nesse tempo que você tem, essa trajetória de aproximadamente 25 anos, pensando em supermercados e pensando onde você atua e onde você atuou. Qual foi a evolução que você identificou da área de prevenção de perdas? Balbino, 20 e poucos anos atrás, eu acredito que nem o time de prevenção, nem mesmo os diretores e até mesmo os supermercadistas, os donos do supermercado, eles tinham a noção da importância que iria ter uma evolução, um trabalho de prevenção de perdas. Hoje, nos dias atuais, se tratando do Ceará, do Nordeste e em todo o Brasil, todo dia se abre loja, uma de lado da outra. Lá em Fortaleza nós temos um bairro que tem 3 supermercados, praticamente 3, 4 quarteirões um do outro.
E eles ficam até brincando. Vamos fazer um CD só para os três, que aí a gente minimiza. Até nas brincadeiras eles têm expressões de prevenção de perdas. E com essa realidade, os profissionais foram entendendo que tinha que também fazer algo a mais para melhorar o rendimento da empresa. Eu costumo dizer, Balbino, que a operação de uma empresa de supermercado, ela limpa, ela arruma a seção, ela trata bem os clientes, ela recebe mercadoria, ela faz toda aquela parte que, por um lado de cá, na DRE, vai dar um resultado. Mas agora, nos dias atuais principalmente, tem a coisa chamada prevenção de perdas, que ela tem um trabalho fundamental, que é reduzir quebras, desperdício, ter estratégia, planejamento, processos e procedimentos. Quando chega no final, na DRE, aquilo vai fazer um casamento muito perfeito. E com esse entendimento, os donos dos supermercados, os diretores, os CEOs foram entendendo que a prevenção de perdas faz parte do negócio. Ela tem que estar presente. Demorou um pouco, mas está caindo a ficha para todos que atuam em prevenção de perdas, fiscais de loja, líderes, gestores, a entender isso também. Como o cenário do mercado mudou, nós tivemos que mudar. E aí, aperfeiçoamento em curso, treinamento, mudar modos operantes, de tal maneira veio as expressões, não é mais abordagem, é atendimento, veio todo um processo de melhoria nos profissionais para que isso tenha um cenário atual, que é o cenário de hoje. Hoje a prevenção de perdas, ela tem um papel fundamental no resultado das empresas. E a gente pode até falar, em algumas empresas, elas deixam de existir porque não tem um trabalho eficaz em prevenção de perdas. Cara, muito bom. E aí, tem um ponto que a gente tem que levantar a atenção aqui, tá, pessoal? Que essa é uma das nossas maiores dificuldades como profissional de prevenção de perdas. E eu acho que isso gera um impacto muito grande quando você está começando um projeto. Como você lidar, né, com a resistência dos colaboradores ao adotar novas políticas, principalmente quando é voltada para a área de prevenção de perdas. Como a gente consegue tratar esse tipo de resistência? Balbino e todos que estão nos assistindo, isso já foi bem pior, sabe, gente? A gente ia fazer entrevista com os candidatos para prevenção de perdas, e aí a gente disse assim, tudo bem, como é que você está? Fala um pouquinho da sua vida profissional. Aí o cara, eu fui do Exército, trabalho de vigilante, e as pessoas que apareciam para nossas entrevistas, os caras eram tudo, né? E ele entrava para trabalhar no varejo com a cabeça que ia fazer segurança. E a segurança está na prevenção de perdas, mas não é a prevenção de perdas. E essas pessoas eram que faziam justamente isso que você está falando. Quando chegava no piso de loja, para que a gente fosse passar os processos e procedimentos, como deve atuar com o colaborador interno, com o falso cliente, com o cliente, na verdade, que está ali com a gente todos os dias, tinha essa resistência. E aí, o que é que nós fizemos? O que é que nós temos que fazer? Treinar, treinar, treinar e treinar. Quando eles começam a entender que a função que eles estão exercendo no varejo é uma função espinhosa, delicada, eles vão começar a agir diferente. A gente tem que mostrar para eles, com cautela, o que é um papel de uma prevenção de perdas. O que é que ele tem que fazer? Se ele colocar na cabeça que ele entendeu o papel da prevenção de perdas, ele vai ter uma reação e uma ação diferente. E é isso que eu sugiro para todos nós. Treinamento, treinamento e treinamento. Principalmente nos dias atuais, uma das funções mais delicadas num varejo é a prevenção de perdas. E como é que você se torna um especialista? Treinando, aprendendo, tendo conhecimento de fato daquilo que você está fazendo. Então, quanto mais o time brecava e tal, reuniões, RH, reuniões, RH. Mas é claro, Balbino, que isso é nos dias de hoje. Porque antigamente não tinha muita conversa. O cara está ali, embaçando, bota na linha de corte. O cara estava teimando com o procedimento interno da prevenção, bota no próximo corte. Mas hoje, com os dias atuais, com a carência de profissionais, com todo esse mindset que estamos passando, a gente tem que entender que o correto, o melhor que temos que fazer
para esse time que ele até tem muita vontade, ele até quer ser um prevenção de perdas, ele sente orgulho de dizer, eu sou fiscal de loja do grupo X, eu sou líder de prevenção de perdas do Cometa Supermercados, mas o cara não tem um perfil ainda. E a nossa obrigação é de fazer com que ele tenha esse perfil, quando a gente sente que o cara tem força de vontade, quando a gente sente que o cara tem resultado para passar para a gente. Então hoje, nos dias atuais, é treinamento, explicar para ele o que acontece no Brasil afora, explicar o que acontece até mesmo na América Latina, para que ele entenda que a prevenção de perdas não está só numa bolha da loja que ele trabalha, da empresa que ele trabalha, e sim um mundo, universo que nós temos por aí fora, chamado prevenção de perdas. Esse é o nosso papel, é isso que ele tem que entender. Irmão, pegando esse gancho aí do que você falou, com relação à formação, à transformação desse profissional dentro das nossas lojas, né, o que é que precisa ser feito, como a gente consegue, primeiramente, formar esse profissional, qual seria as melhores práticas que podem ser adotadas, tá? Mendes, com relação a, por exemplo, treinamento, capacitação do time, de quanto em quanto tempo talvez seria interessante fazer uma reciclagem, quais são os pontos que você acredita que são fundamentais para que você consiga formar profissionais, porque hoje está muito difícil você conseguir trazer esses profissionais prontos do mercado, a gente não consegue, então você tem que formar, e eu falo que para você realmente ter bons profissionais dentro da empresa de vocês precisam ter essa questão de reciclagem, de treinamento da equipe, de capacitação cada vez maior e uma participação muito grande com relação ao capital humano da empresa. E aí eu queria que você me falasse quais são as boas práticas que o mercado tem adotado, que você tem adotado com relação a essa, não só retenção, mas também, acima de tudo, capacitação dos profissionais dentro da área de prevenção. Balbino, hoje é uma questão realmente muito delicada quando se trata de capacitação de profissionais de prevenção de perdas. Existe aí uma balança muito forte em que eu, como gestor de uma empresa de prevenção de perdas, eu dê prioridade a profissionais que já tenham experiência no mercado, assim como também profissionais que não conhecem ainda o mercado de prevenção de perdas. Hoje está muito mesclado. Por quê? Porque existe aquele profissional que já está um certo tempo na área e ele tem os certos vícios da empresa que ele passou, do que ele conheceu, que talvez não seja o certo com a postura de prevenção de perdas. Melhora em muitos aspectos. Pelo outro lado, a gente temos aquele profissional que quer seguir carreira, que já ouviu falar, que conhece alguém que trabalha com prevenção de perdas, mas ele não entende nada de prevenção de perdas. Então a gente tem que ter um tratamento muito especial com ambos os dois tipos, tá? Para que se entenda os dias atuais de prevenção de perdas. Eu volto aqui a repetir. Hoje a prevenção de perdas faz parte do negócio. O supermercadista, o dono, os CEOs das empresas, e não querem mais aquele cara que a gente briga muito no Nordeste, espantalho. O que é um espantalho, gente? Espantalho é aquele cara que tem na roça, que fica ali de braços abertos, que o pássaro vem, quando vê o espantalho, o pássaro volta. Só que de vários pássaros, tem um que é o teimosinho e vai lá e come a colheita. Ou seja, o cara não está fazendo nada. Ele está lá. Se todos os pássaros forem inteligentes e forem lá, vão comer a colheita. E hoje o mercado não está mais aceitando profissionais de prevenção de perdas espantalhos, gente. E aí que está o detalhe. As empresas, particularmente na que eu faço parte, com muito orgulho e satisfação, Cometa Supermercados, quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço aqui para todo o corpo da diretoria, meu chefe Roberto Rocha, Altalibas Rocha, todo o meu time especial de prevenção de perdas. Me orgulha muito eu ser gestor desse time, Balbino, porque me dá muito orgulho dentro dos resultados da empresa. Parabéns. E um dos papéis fundamentais que os líderes têm é ensinamento de prevenção de perdas. Você deve ter um trabalho muito unificado com recursos humanos em treinamento. Nós temos uma etapa de treinamento, reuniões mensais, reuniões quinzenais e semanais online. Tá? E pensando nisso, pensando em todos os profissionais, porque o que a gente entende
e aprende com os profissionais de prevenção de perdas é que devemos ensinar uns aos outros. E os dinossauros lá do estado de Ceará, tá? E aqui eu quero mandar um abraço aqui para Rafael Eduardo Alex Loto, presidente do comitê, Antônio Andrade, Paulo César, a nossa presidenta agora, Cláudia Novaes, e também um abraço especial para quem deu essa virada de chave, seu Ninovando. Seu Ninovando, forte abraço. Nós, profissionais de prevenção de perdas, entendendo as dores, né, que essa é uma dor muito grande que nós sentimos, formação, treinamento de prevenção de perdas, com o apoio do Carlos Eduardo, da ABRAP, nós iniciamos um comitê de prevenção de perdas. Mendes, qual é o papel principal do comitê de prevenção de perdas? Justamente, Balbino, essas dores que eu sentia, o Andrade sentia, o Paulo César sentia, o Alexandre também sentia na IBAIT, a gente foi afinando e nós entendemos que o mais forte, a dor doía mais em treinamento. E esse comitê é justamente para apoiar todos os supermercadistas, todos os gestores de todas as redes do estado de Ceará a terem um melhor treinamento no conceito de prevenção de perdas. Então, gente, o que é que a gente está doando para todos que querem iniciar na carreira de prevenção de perdas, que já estão com prevenção de perdas nas suas redes, os diretores, os gestores, os CEOs que querem entender mais sobre a cadeia de prevenção de perdas, sobre melhorar os seus resultados com ações, com a cultura de prevenção de perdas, é o que nós fazemos no comitê. As empresas têm, cada uma tem seu nível de treinamento. Umas treinam mais, outras treinam menos, mas nós estamos preparados para passar um treinamento extra para todos vocês do varejo. Por quê? Nós também nos reunimos, Balbino, uma vez por mês, lá na CESUR, Associação Cearense de Supermercados, e passamos treinamento. A nomenclatura, na verdade, não é treinamento. A gente chama de workshop, roda de conversa, na qual a gente vai trocando ideia, informações sobre tudo o que acontece sobre prevenção de perdas em Fortaleza e até no estado de Ceará. Nós começamos lá as nossas reuniões com 15, 20 pessoas, e a última que nós fizemos agora, mês passado, perdão, esse mês, nós tivemos lá quase 100 pessoas. Tá? Então, não tem para onde correr. O grande detalhe em fazer prevenção de perdas é fazer treinamento. E eu ainda vou mais além, tá, Balbino? O treinamento não é para fazer só com o time da prevenção de perdas. É um treinamento que deve ser feito com todo o time da loja. A bateria de caixa ela deve entender quais são as ações de prevenção de perdas. O time da portaria, da retaguarda, tem que entender o que deve fazer para manter o melhor resultado em prevenção de perdas. E aí a gente tem uma expressão muito forte, que a gente fala lá no Ceará, e já estamos soltando aí no Nordeste e em todo o Brasil, que a linguagem tem que ser uma só, gente. Prevenção, somos todos nós. A gente não consegue fazer um trabalho, melhorar o resultado, capacitar profissionais, fazer migração de profissionais de um outro setor, de uma outra área, sem ter treinamento. E esse treinamento, onde foi a sua pergunta inicial, deve ser semanal, quinzenal, mensal, eu diria contínuo. Contínuo dentro das suas condições. Se você puder reunir de alguma forma o teu time semanalmente, faça isso. Se você puder reunir quinzenalmente, faça isso. Se você só pode reunir uma vez por mês, faça isso. Mas não deixe de ter treinamentos contínuos com o seu time de prevenção de perdas e de toda a tua empresa. É isso que vai te dar resultado. Então, sem meias palavras, treinamento. Quero deixar aqui um grande recado aí para a CESUR, né? Parabenizar a associação pelo trabalho. Muito parabéns para vocês. Então, um fenômeno aí, os eventos que vocês fazem, como vocês promovem a prevenção de perdas lá no Ceará. Eu sei muito bem como é essa dor, porque a gente começou um comitê de prevenção de perdas, foi o primeiro comitê de prevenção de perdas fora do eixo sul e sudeste, lá em Pernambuco, lá em Recife. E junto com uma parceria com a Faculdade Senac, que disponibilizava os espaços, em 2012. E eu lembro da dificuldade que era, né? A gente conseguir movimentar isso, junto, logicamente, com o professor Carlos Eduardo Santos.
E eu acho que é super importante ter esse network, essa participação dos varejistas, porque assim, na venda você é concorrente, mas na perda somos todos um só. Então a gente tem que se unir e estrategicamente, né, compartilhar conteúdo, porque isso vai somar. Isso é uma coisa que entre todos ali acaba somando e cada um leva alguma coisa. Eu lembro que um dos colegas falavam assim nas reuniões, né? Cada um traz algo para o nosso banquete. Então, uma pessoa traz o pão, a outra pessoa vai trazer a manteiga, Sim, a outra sim. pessoa traz uma fruta. Então, você compartilha daquele momento ali, você traz isso. E fazendo uma analogia aqui com relação a treinamentos, eu gosto de falar para o pessoal, para alunos e tal, que tem um ponto muito importante nisso, e eu gosto de partir de três coisas, tá? E são simples. Todo profissional que você contrata, que faz a integração dentro da tua empresa, ele tem que ter três coisas, tem que saber três coisas. A primeira é o que é a perda. A segunda, qual é o impacto que a perda causa dentro da sua área, indiferente de qual seja a área, qual é o impacto que ela causa. E a terceira, e não menos importante, o que eu faço para não gerar perdas. É basicamente isso. Você não precisa fazer uma integração de 2 horas para o cara que é do açougue. Você vai fazer uma integração com ele de três coisas simples. O que é a perda, qual o impacto no açougue e o que ele precisa fazer para não gerar perda no açougue. A premissa tem que ser essa para que você consiga fazer. Agora tem um outro desafio, Mendes. A gente sabe que só no amor não funciona. E então, se você escreve um processo que não seja tão aderente ou que ao mesmo tempo ele, ao não ser cumprido, tá? Ele de certa forma não gera uma punição, isso vai gerar um grande problema, porque as pessoas não vão seguir, não vão fazer, porque, se eu não fizer, eu não vou ser punido, não vai adiantar de muita coisa eu fazer ou não fazer. E lógico, tem que ter ali um termo de responsabilidade e, acima de tudo, uma punição. Me fala um pouco sobre essa questão, como que o profissional de prevenção de perdas ele tem que cobrar isso e como o capital humano tem que tratar esses processos dessa forma. Albino, muito interessante porque no início que foi trabalhar com prevenção de perdas no estado do Ceará, porque o nome era segurança, né? E aí foi migrado para prevenção de perdas. Existia uma grande rivalidade entre operações e prevenções. Em algumas redes até existe ainda. A gente não aconselha, porque prevenção somos todos nós. E aí o prevenção de perdas identificava algo irregular do colaborador, uma coisa chamada CI, taca para a diretoria, os supervisores, e ficava, cadê? Fez nada não? Cadê? Fez nada não? E aí o cara meio que se obrigava a dar uma suspensão no cara, uma advertência. E a crença anterior é que a prevenção de perdas era um órgão federal. A prevenção de perdas era um órgão imbatível. O que dissesse era lei. E aí, com isso, foi se entendendo que a gente estava só batendo e não ensinando. Hoje, o maior trabalho, a maior ação, as maiores atitudes de prevenção de perdas dentro de uma empresa ou instituição é educação. Temos que trabalhar com educação. É claro e evidente que uma empresa ou instituição, Balbino, ela não consegue crescer se não tiver disciplina. Então a gente deve trabalhar com ações de educar, aconselhar, abraçar o colaborador em tudo que ele está fazendo de errado, se a gente identificar que aquilo realmente não é por má fé. Ele está errando porque ele não sabe fazer ainda, ele está errando porque não foi ensinado direito, ele está errando porque tem a cabecinha um pouco dura e não entendeu ainda, precisa ensinar mais. Mas em contrapartida, nós temos que deixar bem claro, e geralmente a gente faz isso nas integrações da empresa, que a empresa ela tem normas e procedimentos. E o departamento que faz com que isso seja seguido com responsabilidade é a prevenção de perdas. Então, a primeira vez que acontece, a gente vai fazer o quê? Vai aconselhar, vai ensinar. A segunda, também. A terceira, também. Mas se eu não tomar uma atitude administrativa, eu vou estar pecando com os meus conceitos de prevenção de perdas.
Por que, Mendes? Porque eu não vou estar prevenindo que outra pessoa não faça aquilo que ele está fazendo, porque ele vai se sentir injustiçado. Então a coisa tem que ser clara e bem aberta. Ó, estou aqui para te treinar, estou aqui para te fazer melhor, estou aqui para falar o que você deve fazer. Se você errar, pega na minha mão, eu te puxo, te coloco nos braços, mas não vou te lavar nas costas. Então a empresa ela tem que ter disciplina e esse papel também é da prevenção de perdas. Então, em algum momento, vai ser preciso, nós chamamos lá no Ceará, cortar na carne. Sinto muito, não dá mais. Pode ser que isso até sirva para a própria pessoa melhorar os conceitos na outra empresa. Ah, não foi tão grave? Cara, não foi tão grave, mas eu preciso tomar de medida administrativa contigo, você vai ser suspenso aqui um dia. Quando voltar, vai para o RH, passa por uma sessão trabalhada com o que ele errou, o que ele pode fazer para não errar mais, o que ele precisa, deixar bem claro. Porque, gente, se eu estou dentro da empresa, se eu estou tirando meu sustento dali, eu tenho que zelar por aquilo, tá? Então é um dos papéis fundamentais da prevenção de perda e talvez, Balbino, um dos mais delicados, que é bater e amaciar, para você não ser julgado como, foi o Balbino, o cara não fez nada, mas foi o Andrade e o cara fez. Então, gente, isso é um trabalho muito claro, tem que ser muito aberto, tá? Muito específico, para que você tenha que tomar uma decisão com o colaborador em quebra de norma, em um erro operacional que gerou ali um descuido, uma perda de um produto, para você identificar. Foi má fé, Balbino? Ou foi realmente o que nós chamamos de voado, de displicência? Tem que ter essa atitude. O cara deixou de registrar. Não, ele está roubando. Será que ele está roubando? Bora ver as outras participações dele em registro de mercadoria. Então, gente, pegando esse gancho aqui, o trabalho de prevenção de perdas é um trabalho de muita responsabilidade. Sim. Você está carregando ali um peso muito grande do nome da empresa, da imagem da empresa. E a imagem da empresa não é só clientes, fornecedores, é os nossos clientes internos, os nossos colaboradores. E a prevenção ela deve ser vista como um amigo de todos. A prevenção ela tem que ser vista como um momento de que eu não sei como é o correto, vou perguntar para uma prevenção. Lá em Fortaleza, no começo do mercado, nós temos lá uma ação de prevenção de perdas chamado Papo de Prevenção. Meus líderes, uma vez por semana, 2 vezes por semana, alinhado com o gerente, ele chama ali queima-roupa. Zelador, repositor, frios, e aí, tudo bem? 10 minutinhos. E aí, como é que tá? Sabe de alguma coisa? O que foi que aconteceu? Começa a trocar ideia. Aí vai vir as informações. Você sabia que a forma que você está limpando ali, você ainda deixa vulnerável para um cliente escorregar e cair? Isso vai gerar... Chama o cara, quando você estiver cortando aquela fruta ali, cuidado, aquele que está de lado pode se sentir mal, pode interpretar diferente. E aí fica um bate-papo, aí eu volto aqui para o anterior. Ensinamento. Cultura de prevenção de perdas se faz com ensinamento. Então você faz isso uma vez na semana, 2 vezes na semana, é uma coisa que é informal, é um bate-papo, é uma roda de conversa. Dessa forma, os colaboradores começam a sentir confiança no prevenção de perdas. Eles sabem que o cara só não vai agir para dar aquela porrada lá na diretoria, ser chamado pelo RH. Ele vai ter um momento, 1 ou 2 vezes na semana, que ele pode ficar à vontade, que ele pode conversar, ele pode fazer pergunta, ele pode se aproximar. E é isso que nós devemos fazer, abraçar os colaboradores com ações de prevenção de perdas. Dessa forma, você realmente consegue fazer uma cultura de prevenção de perdas, sempre explicando e dizendo, prevenção somos todos nós. Pessoal, uma pequena pausa aqui para um vídeo dos nossos patrocinadores, mas fica aí que a gente já está voltando, tá? Que tem muito mais coisa. Pensou em inventário de estoque, pensou Contagem. Inovação e tecnologia com foco em resultado. Mas como nosso serviço pode ajudar seu negócio? Com dados otimizados, sua empresa tem total controle de estoque, diminuindo o percentual de perdas e possibilitando decisões estratégicas que farão seu negócio vender mais. Atendemos em todo o Nordeste e Rio de Janeiro. Somos a Contagem. Há mais de 20 anos contando por você.
teve uma redução drástica de até 98%. Desde então, a gente tem uma redução de 60% a 70% de perda nesses itens específicos, fora que a gente está trabalhando uma redução de percentuais altos nas nossas operações gerais. Com isso, conseguimos reduzir um índice de até 80% referente às falhas de operação de frente de caixa. Então tinha para uma loja igual essa, 6 fiscais. Hoje uma pessoa só atende no mínimo 3 a 4 lojas para fazer um trabalho até de excelência, né? Vendeu quase o dobro do dia da inauguração, sem fila, sem atrapalho nenhum. Foi mais de 10 mil itens no total, assim. Que Antigo tem uma redução de perda de 60%. Tudo em relação a isso melhorou a rentabilidade das lojas, né? Mendes, dando continuidade aqui, tá, ao nosso papo, tem uma coisa que a gente não pode estar negligenciando, né, que é a questão dos avanços que a gente tem em tecnologia. Para você, quais são as ferramentas principais para o cara que está, nesse momento, começando na área de prevenção de perdas? O que é que ele pode estar utilizando de tecnologias para ajudar no dia a dia de prevenção? Balbino, hoje se falar em tecnologia dentro do segmento de prevenção de perdas, na verdade a gente fica sem saber por onde começar. Porque são tantas coisas que estão acontecendo que pode melhorar o resultado de um time de prevenção de perdas. Gente, há 10, 15 anos atrás, o que é que eu tinha de tecnologia de prevenção de perdas? O rádio HT, né? Aquilo ali já era uma coisa que você não... Tinha empresa que nem tinha na época. E as que tinham rádio HT realmente são... Hoje não, gente. Hoje tem uma coisa chamada IA, que é fundamental em todo e qualquer segmento do varejo, principalmente em prevenção de perdas. Se você não entender dos pilares da prevenção de perdas, se você não entender que você tem que estar trabalhando com números, com indicadores, você não consegue fazer resultado em prevenção de perdas. Então, se aperfeiçoe, estude, procura entender o que é que está acontecendo de indicadores, de números no meio de prevenção de perdas. Veja que se você for aquele cara do piso de loja, você vai ter um resultado. Se você for um cara que tem tecnologia, você vai dar um resultado. Aí nós começamos a entender que o CFTV, que até alguns anos atrás era a maior ação de tecnologia de prevenção de perdas. Hoje você tem aí tecnologia na portaria, você tem na frente de loja, você tem empresas fenomenais que te dá apoio para tu ter uma acurácia melhor do teu resultado através de tecnologia. Você tem pessoas que podem dar treinamento específico em determinada área que você entenda. O que eu preciso saber dentro da minha empresa de prevenção de perdas? Em portaria. O que eu preciso entender que o meu gestor de prevenção de perdas saiba fazer em ações tecnológicas com CD? Então, hoje existe um leque de situações que você pode entender que ajuda dentro do resultado de prevenção de perdas, se tratando de tecnologia. Eu costumo dizer que não existe grandes empresas. As empresas só mudam a bandeira e as cores da bandeira. Então, se tem uma rede pequena, se você tem ali 4, 5 check-out, você não vai colocar uma estrutura que tem um grupo bem maior. Mas você tem que ter algo de tecnologia. Cancelamento de frente de loja, uma coisa muito importante. Você está trabalhando num papel, nas anotações, existe forma para isso. Recebimento de portaria, tu ainda está recebendo na nota fiscal, não tem um coletor, tem que se pensar nisso. Então hoje, dentro das cadeias de redes de supermercado, existe mega situações que a gente deve trabalhar em prevenção de perdas. Mas a tecnologia hoje faz parte do negócio e está no pentágono de prevenção de perdas, não tem como. Concordo totalmente. Eu acho que tem que ser aderente, né, para cada negócio, né, Mendes? Eu acho que você tem que olhar, primeiro, você tem que olhar aonde está a tua maior dor. Se você não começar trabalhando em cima das quebras, gerar um ROI, para depois começar a investigar as perdas não identificadas, se você não faz inventário, você não sabe quanto está perdendo. Você precisa fazer inventário. Então, quem não faz inventário, não sabe quanto perde. Essa é a realidade, amigo. Não tem como. Como você vai saber como está perdendo sem fazer inventário? Não existe. E antigamente, você pegava ali para fazer o inventário, pegava uma tropa de funcionários para fazer o inventário. Porque naquele tempo nós não tínhamos tecnologia. Nós não tínhamos a contagem para dar o apoio que você precisa para melhorar o resultado. Então,
era na caneta, no papel, anota aqui, revira. Aí vamos reconferir. Aí pega a planilha do que já contou, pega aqui de novo. Então hoje tem um sistema que você pode ter uma acurácia bem mais rápida, bem mais precisa, em cima do resultado do inventário, de qualquer outra situação dentro do varejo, se tratando de supermercado, se tratando de calçados, se tratando de qualquer segmento, hoje a tecnologia ela é fundamental. E está bem facinho. Você vai lá e procura lá o IA, te dá várias situações, desde o piso de loja, através do facial, desde a parte externa, com tendências de barreiras para arrombamento, para assaltos e etc. Hoje está um leque muito grande que as pessoas têm que entender que daqui a uns dias vai estar bem mais simples, vai estar bem mais tranquilo em cada loja, em cada regionais. Verdade. Ô Mendes, qual conselho, tá, você daria para o cara que está nos assistindo agora e está começando na área de prevenção de perdas? Senhores que estão nos assistindo, vocês que estão aí com a mente querendo se envolver com prevenção de perdas, vocês que estão em outros setores da empresa e querem ir para a prevenção de perdas, você que está começando a carreira profissional e quer migrar uma coisa nova na sua vida, eu dou um conselho muito grande. Não desista. Mantenha o foco. Muitas das vezes a gente era discriminado porque a prevenção de perdas, em alguns momentos, não tinha o seu valor. Há muitos anos atrás, o prevenção de perdas era realmente só servia para tirar carrinho, fechar uma porta, apagar uma luz, que infelizmente, Balbino, isso ainda acontece ainda, sabe? Isso acontece ainda em algumas redes por aí afora. Hoje, gente, um profissional de prevenção de perdas, ele tem um valor que gera grande resultado para a empresa, para os donos. Você tem que entender que tudo que você fizer com ações de prevenção de perdas, ela gera valor. Não tem aquele de gera pouco ou não gerou. Gera. Gera de alguma forma, gera. Fiscal de loja, guarda de estacionamento, líder de prevenção. Agora tem uma coisa, tá? Se preparem. Se preparem porque entrar para fazer prevenção há 20 e poucos anos, como alguns dinossauros, como nós, como a gente que estamos aqui, entramos, foi difícil, foi complicado, mas a gente entrou ali no igual, tá? Tava todo mundo ali na mesma linha de raciocínio, mete a chibata no cara, pega leva para a delegacia e o cara é bom e o cara é isso. Hoje, gente, se você for fazer um treinamento, uma entrevista para prevenção de perdas, você deve estar preparado. Tem que estar preparado. Como é que você se prepara? Fazendo cursos, treinamentos, entendendo o que tem por aí fora. Eu não posso deixar de falar aqui dos cursos e treinamentos da ABRAP. A ABRAP hoje proporciona aí para todo o Brasil e até a América Latina treinamentos, ações, tudo que acontece de prevenção de perdas no Brasil e na América Latina, você consegue entender e saber e fazer um network fenomenal para que você melhore os seus conceitos de prevenção de perdas. Temos aí o Prevenir Perdas, tá? Temos aqui o próprio Balbino, que faz cursos excelentes. E aí a gente vai sempre acompanhando e fazendo com que isso melhore. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Hoje o fiscal de loja não é mais aquele cara que está ali para tirar, para fazer, para resolver, para ajudar. Ele é um cara estratégico nas empresas. O fiscal de loja, ele não mais está ali só para ficar no seu quadrado. Ele é um cara que ele tem que entender. E para entender, o cara tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Mas não desistam. Porque a prevenção de perdas, Balbino, eu acredito que por tudo que nós já passamos nesse longo tempo da vida, em tudo que a gente sofreu, em tudo que a gente apanhou, e em tudo que a gente vem aprendendo, entendendo de alguns anos para cá, a coisa está só começando. Então você vai pegar o bonde, você vai fazer uma história diferente da nossa. Porque na época do dinossauro era diferente. Hoje não. Hoje a coisa está profissional. Eu costumo dizer que a cada momento que eu vejo uma postagem, a cada momento que eu vejo um vídeo, a cada momento que eu vejo algum comentário,
como ontem nós tivemos no evento da Abrap conversando, é sempre um aprendizado no segmento de prevenção de perdas. Sim. Não desista, mas se atualize, se profissionalize, que a coisa está só começando. Eu até me arrisco em falar aqui, que você falou do Ceará, você falou que lá a gente faz um comitê, faz um evento, nós temos um comitê, e realmente a gente faz, nós somos considerados o maior do Brasil, e talvez até da América Latina e do mundo. E pensando nisso, Balbino, e me espelhando muitas vezes em grandes profissionais, e aqui eu digo com todo respeito a você, que você é um cara que inspira a gente, e veio do Nordeste. Se eu estou dizendo aqui, gente, que eu apanhei e sofri, você imagina um Balbino para estar aqui onde ele chegou. E a gente começa a entender que a gente tem que melhorar. E só cresce quem ajuda as pessoas a crescerem. E aí a gente teve a ideia de também fazer cursos de treinamento, tá? E nós temos também uma empresa que vai te ajudar a melhorar os teus conceitos de prevenção de perdas, de melhorias, tudo que você está precisando para entender ou melhorar a prevenção de perdas, nós também estamos fazendo isso com a Mendes Alves Mentoria e Soluções em Prevenção de Perdas. Tudo isso tem um propósito muito grande. E o primeiro propósito é justamente isso que você me falou. As pessoas que estão iniciando, as pessoas que estão começando em prevenção de perdas, que estão querendo uma oportunidade, que gostam da coisa. E, ao contrário da gente, não tinha muita gente a quem a gente pudesse se espelhar, Sim. que a gente pudesse ter um ensinamento. Hoje você tem Carlos Eduardo, você tem Balbino, você tem aqui uma pessoa que vai já entrar aqui também daqui a pouco, que é o canal. E esse é o nosso principal propósito da AMA. É fazer com que as pessoas do piso de loja comecem a entender o que é prevenção de perdas, comecem a criar um respeito maior como profissional de prevenção de perdas, tenha interesse em melhorar seus conceitos de prevenção de perdas. E a segunda é para que todos os donos de supermercados, os proprietários de supermercados, independente seja pequeno, médio ou grande, entendam que hoje a prevenção de perdas faz parte do negócio. Você não consegue melhorar nem 1% do que você está fazendo se você não tiver prevenção de perdas. O açúcar é açúcar em qualquer canto. A Coca-Cola também. O preço não pode variar muito. Agora, tu manter o básico bem feito, que é uma luz apagada, um ar-condicionado desligado, uma torneira pingando, isso é muito importante. E isso quem vai fazer não é só o time da prevenção, tem que ser todos os colaboradores da loja. E aí a gente fala, prevenção somos todos nós. Boa, Mendes. Tem uma dinâmica nova que a gente vai estar fazendo aqui, tá? E essa aqui tem que ser bate-bola, tem que ser rápido, tá? Toma água, toma um golinho de água para você, agora vem pra pesado, você chutar, viu? Porque a dinâmica agora aqui, pessoal, é um bate-bola. Então, são 5 perguntas aqui que tem que ter uma resposta rápida. Não tem muito papo, não. Tá bom vamos demais, lá, tá preparado? Vamos lá pro bate-bola, tá? Vamos lá. Uma meta profissional que você ainda quer alcançar. América Latina. Show. Uma tendência no varejo que ninguém pode ignorar. Indicadores. O maior aprendizado que o varejo te trouxe. Pessoas. Boa, boa. Pessoas, cara. Um erro que virou um grande ensinamento. Autoconfiança. Boa também. Autoconfiança. Se pudesse dar um único conselho para quem quer trabalhar com prevenção de perdas, qual seria? Basicamente você falou aí o caminho do cara. Mas agora você tem que se basear num conselho só. É um tiro. O cara só tem uma bala. Vai em frente. Vai em frente. Hoje, é o que eu dizer. Eu tenho que dizer, vai em frente. Irmão, muito feliz aqui de te receber, tá? Admiro muito seu trabalho, a sua trajetória, o que você tem feito aí no varejo regional lá no Ceará, o desafio que você tem como consultor também. Eu já vivi isso e vivo isso no dia a dia, mentorando alguns alunos e vejo as dificuldades que temos e estou muito feliz, né, de você estar conseguindo se destacar e com certeza eu sei que você vai muito mais longe, meu amigo. Balbino, gratidão aí pela oportunidade, muito feliz em estar aqui. Esse bate-papo é muito importante, a gente tem muita gente do outro lado da tela que está nos assistindo agora, que eu tenho certeza que de alguma forma entrou uma sementinha na sua cabeça chamada prevenção de perdas. Agora aí depende de você. Você vai aguar, você vai deixar ela morrer no sol
e chuva e nada vai acontecer. Mas eu acredito e tenho certeza, por tudo que está acontecendo no segmento de varejo, você vai pegar essa sementinha e vai fazer uma árvore enorme que vai te dar várias sombras e frutos, chamado prevenção de perdas. Somos todos nós. Obrigado, meu amigo. Pessoal, você que está assistindo esse podcast, compartilha esse podcast aí com teus colegas, com profissionais da área, não só de prevenção, com todos os profissionais que você conhece, porque tem conteúdo muito relevante. Não deixa de seguir o Café com Prevenção. E lógico, não custa nada dar um curtir. Isso aqui tem um custo. O custo é só você curtir. Dá um curtir, compartilha e muito obrigado. Também deixa aí sua mensagem para o meu amigo Mendes. Quem quiser seguir ele, todas as redes sociais dele estarão aqui na descrição do vídeo. Acompanha ele no LinkedIn, acompanha ele no Instagram. Meu forte abraço e até o próximo Café com Prevenção. Obrigado.